Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia do perfil da semana, e o personagem escolhido pelo mundo político é a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. A oposição a Bolsonaro, construída neste 1 ano e meio, tem muitas caras. No Congresso abarca partidos de esquerda e centro-esquerda, incluída a maior legenda do país, o PT, e o líder Lula. No mesmo Congresso, Bolsonaro tem também a oposição de direita, os parlamentares do PSL que escolheram a sigla e se tornaram inimigos do chefe. Hoje, até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, é identificado como oposição. A lista continua. A maior parte dos governadores está na trincheira oposta a Bolsonaro. Os mais notórios são Wilson Witzel, do PSL, no Rio de Janeiro, e João Dória, do PSDB, em São Paulo. No Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. E para completar o quadro, tem os movimentos sociais que começam a se articular em defesa da democracia e contra o presidente da República. Eu vou conversar com Márcia Dias, que é cientista política, coordenadora do bacharelado em ciência política da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Márcia, obrigadíssima por nos atender. É um prazer estar aqui, conversar contigo, Vivian. Estou à disposição. A oposição tem muitas caras, eu abri falando isso, né? O país está repleto de oposições a Jair Bolsonaro, mas, de fato, nenhuma identidade única como oposição, né? como um bloco de oposição. Como é que você vê isso? O que acontece, né? A gente fala em oposição e a oposição ela depende de uma série de fatores, né? Então, a gente precisa primeiro entender o papel da oposição numa democracia. Tá? Dentro de uma democracia representativa, a oposição ela tem um papel central, porque ela representa um conjunto de eleitores que não foi contemplado pelo voto majoritário. Né? Então, a oposição, quando ela é uma oposição responsável, ela tem um papel primordial na democracia, que é dar voz àqueles que não têm voz, ou que não estão diretamente, não são a prioridade do planejamento governamental em curso. Então, esse é um ponto, normalmente se fala em oposição. Aí a gente tem que abordar um segundo fator, que no caso do Brasil quer dizer, em qualquer sistema político, seria o sistema partidário, a fragmentação do sistema partidário. Nós vivemos num país onde o sistema partidário é altamente fragmentado. Qual a implicação disso em termos práticos? Significa que um partido vai chegar ao poder, ele vai ter uma série de dificuldades para constituir uma maioria governativa e os demais partidos vão se opor em diferentes frentes a esse planejamento geral de governo. Então, eles têm que dar voz a vários conjuntos distintos de propósitos políticos, né, que representam conjuntos distintos da população. Então, não são apenas ideias, mas são também populações que ali estão representadas. Quando você tem um sistema partidário altamente fragmentado, tanto a tarefa governativa quanto a tarefa da oposição se tornam muito mais complexas. Então, a gente tem este cenário para analisar. Normalmente, a gente ouve muito falar do presidencialismo de coalizão no Brasil, da dificuldade que é construir uma base de apoio sólida para poder governar com estabilidade, mas pouca gente fala da dificuldade que a oposição enfrenta para poder representar os seus eleitores e confrontar algumas medidas que possam vir a ser prejudiciais aos eleitores que essas oposições representam, porque aqui não adianta a gente falar em oposição. Você quer falar alguma coisa, Vivi? Sim, só uma questão que eu tentando entender o que você está dizendo. Pressupõe aí uma oposição responsável e forte, pressupõe coesão.
Olha, aí por isso é que eu falo da fragmentação do sistema partidário. A coesão, quando você tem um Justamente. sistema E essa bipartidário. coesão não existe nessa fragmentação. Não, pois é. Por quê? Porque há muita diversidade. E essa diversidade foi significativamente ampliada porque segmentos que tradicionalmente não estariam na oposição diante de um governo se juntaram a uma oposição maior. A gente tem um cenário que é um cenário atípico, né? Onde você tem um perfil governamental que faz oposição a si mesmo, né? Que então assim concorre diretamente com as oposições existentes e que acaba dominando o discurso, pautando não apenas a própria agenda, mas pautando também a agenda da oposição ou das oposições. Bom, no Brasil, atualmente, a gente tem visto algum grau, a coesão que existe entre as oposições, e essas oposições são de pautas as mais diversificadas, é a oposição ao perfil do presidente da República, né? Ao perfil de caráter, muitas vezes, antidemocrático de algumas das suas atitudes e do seu posicionamento frente, especialmente agora em 2020, frente à pandemia do Covid-19, né? Aí da esquerda à direita. Exatamente. Aí você tem um leque que amplia enormemente a variedade. Você tem um partido de direita no poder, você tem a esquerda na oposição. Se você tem um partido de esquerda na oposição, você tem a direita na oposição. Basicamente, em linhas gerais, você vai encontrar isso. Só que neste momento a gente chegou numa situação em que o leque da oposição ele é muito mais abrangente, porque já não é simplesmente uma pauta econômica, não é uma pauta específica na área de educação, saúde, meio ambiente, é, esse conjunto todo alicerçado ou costurado por um tipo de postura que provoca uma reação em segmentos que tradicionalmente não deveriam estar na oposição, mas deveriam estar prestando apoio ao governo em função de uma série de afinidades ideológicas, mas também programáticas, né? Existe um setor da oposição atual que tem muita afinidade com a pauta econômica do atual governo e que está na oposição por fatores políticos, não necessariamente programáticos na área de economia, mas na área do meio ambiente, na área da educação, na área da saúde, principalmente. Agora, também o aspecto eleitoral, uma figura evidente nesse sentido é João Dória, não é? O governador de São Paulo, do PSDB, que, assim como o Bolsonaro, é candidato desde o início de 2019 à presidência da República, né? Bolsonaro como declaradamente, né? Que vai buscar a reeleição, e Dória, que tem feito todos os movimentos nesse sentido, né? Tem também esse aspecto eleitoral, a gente pode dizer, o Witzel também, que é do Rio de Janeiro, não é? Uhum. O que acontece, né? Assim que nasce um novo presidente, nasce um adversário para a próxima eleição. Mesmo, e aqui no caso do Brasil, você tem esse sistema altamente fragmentado, nascem vários candidatos à presidência. Então, esse é o papel da oposição, além de confrontar o governo e representar os seus eleitores que não foram representados, não estão representados na agenda governamental, é também construir uma viabilidade para assumir o poder nas próximas eleições. Né? É muito mais difícil para a oposição conseguir cumprir esta missão num sistema em que você tem reeleição, né? Que é o caso brasileiro. Então, há uma probabilidade maior do gestor no poder conseguir, né, até por conta da gestão das políticas públicas, uma reeleição é mais provável. Então, é muito mais difícil para a oposição vencer. Então, certamente, toda a oposição está matizada, em maior ou menor grau, pelo desejo de vencer as próximas eleições. E aí é que isso leva, muitas vezes, a oposição a ter um comportamento irresponsável diante das políticas públicas. O que significa que é esse comportamento irresponsável? É uma oposição, não estou dizendo que é o caso específico aqui do Brasil, João Dória, Bolsonaro, Witzel, eu estou falando no geral, que em vista
a construir a viabilidade eleitoral do próximo pleito para superar o governo vigente, tomar atitudes que acabem confrontando permanentemente políticas públicas que são necessárias à boa vida da população, ao bem-estar geral da população. Esse é aquilo que a literatura chama de uma oposição irresponsável, porque com fins eleitorais, muitas vezes, ela acaba atuando de modo a prejudicar o governo em curso, de modo a construir um espaço para a sua vitória eleitoral. Isso vai acontecer em todas as democracias e vai acontecer aqui no Brasil também. Então, você tem aí a questão do perfil ideológico do governo em curso e a ampliação do leque. Mas existe também uma diversidade de possibilidades que tanto a direita quanto a esquerda concorrem para esta vaga que ele ocupa hoje em dia. Então, isso realmente torna muito mais complexo o papel da oposição. Numa pandemia onde você tem... Uhum. Eu queria tocar exatamente na questão da pandemia. Vamos lá, continua, que aí, de repente, se não for a abordagem que eu vou fazer, eu volto. Pois nessa situação em que você está numa emergência de saúde pública, né, nunca antes vista, a oposição, o próprio Congresso, né, tá trabalhando em home office, isso tem implicações diretamente na própria articulação e no modo como essas pautas, né, eu acredito que isso dá o poder do presidente da Câmara, por exemplo, dos presidentes das casas, da Câmara e do Senado, sempre é acentuado. Em que sentido? No sentido da proposição de uma pauta de votações, de discussões dentro do Congresso. Isso aumenta enormemente o poder das mesas diretoras. A gente sabe disso, que os deputados, embora eles devessem ser iguais, eles não têm igual poder em função do poder de agenda desses cargos e das mesas diretoras. As casas são presidencialistas. E me parece que na situação... As casas são presidencialistas. Pois é. Mas aí o que acontece? Nessa situação em que você não tem o plenário, o plenário físico funcionando, você tem um plenário virtual, me parece que isso reforça ainda mais esse papel centralizador das mesas diretoras de controlar a agenda e acaba colocando a oposição numa situação de confirmar ou combater as propostas que vêm do governo e as próprias discussões que estão ocorrendo na Câmara, então, na Câmara e no Senado. Então, você tem aí uma situação que agrava a dificuldade de ação da oposição já fragmentada, muitas vezes em desacordo na maioria das pautas, né? Porque você tem aí uma diversidade enorme de agendas em conflito, muitas vezes, e cuja a única coisa que as une é a oposição ao governo. E é um governo muito específico. E não é toda a agenda do governo. E aí você tem, bom, a gente pode falar num outro momento, numa outra pergunta, vou deixar você organizar um pouco mais a entrevista, o papel do Centrão, né? Pois é, o Centrão que vinha, na verdade, nunca fez oposição, não é? Mas podemos sim, que ele assume um papel aí que não é oposição, mas que também não pode ser considerado aí eu queria saber a sua opinião. Também não pode ser considerado um aliado, uma garantia absoluta para o presidente? Mas o papel central o papel principal do Centrão é exatamente equilibrar ou desequilibrar essa balança entre governo e oposição. Por que ele é chamado de Centrão? Porque supostamente ele está numa posição possível, que dependendo da sua satisfação, ele pode votar com o governo ou ele pode votar com a oposição. Essa é o seu grande trunfo, a sua grande carta na manga. Então, é esse conjunto de partidos que é extremamente pragmático nos seus propósitos,
ele acaba desestruturando. Por quê? Dependendo do modo como ele se posiciona, se ele for muito incerto, indefinido, ele reforça esse papel de disputa entre governo e oposição. Mas no momento em que ele passa a se posicionar, ele, né, por exemplo, agora ao lado do governo, ele desequilibra, ele enfraquece enormemente o papel ou o poder da oposição, o poder de chantagem, de confronto. A gente chama de chantagem, mas não é chantagem no sentido de... é o poder de confrontar o governo. Por quê? Porque ele está fortemente alicerçado numa base eleitoral desagregada, muitas vezes, cuja única coisa que os organiza é exatamente o apoio ao governo em troca de cargos e outros benefícios, mas que não tem afinidade política, não tem afinidade em termos programáticos, não tem necessariamente afinidade. Não necessariamente, mas o Centrão também não tem esse perfil, né, programático. Né? Pois é próprio dele não ter esse perfil, não é? Embora a gente esteja falando de oposição, o papel da oposição se torna muito mais complexo frente a esse grupo de partidos e parlamentares que desequilibra essa balança e que coloca eles e que obriga a oposição já fragmentada, já diversificada, a se confrontar com um governo reforçado na troca de benefícios políticos e que dificulta enormemente a ação da oposição. Então, o Centrão tem um papel fundamental na balança entre governo e oposição, sim. E no caso brasileiro, ele tem um caráter, ele exerce um poder muito grande dentro do funcionamento do Congresso. No que desequilibra esse poder, desequilibra também a representação política, porque a quem o Centrão representa? O Centrão representa muitas vezes alguns segmentos específicos da economia, alguns segmentos sociais também, mas sobretudo representa mesmo ao seu anseio de poder e a ampliação das suas bases eleitorais através da ocupação de cargos, através da obtenção de recursos públicos para distribuir as suas bases. E isso tira um pouco da organização política mais densa em troca de... Ou seja, a mesma moeda de barganha que ele utiliza com o governo, ele utiliza com seus eleitores, e não é na qualidade política, não é uma discussão programática, é uma discussão em troca de benefícios pequenos, de curto prazo, e não de políticas de longo prazo. Essa que é a verdadeira velha política, né? É a verdadeira... o que é a velha política? Na verdade, a troca de benefícios, a troca por cargos, ela é comum em todas as democracias. O que não é recomendável é que isso seja feito em prol exclusivamente, que as pautas políticas, que a agenda política do governo, as políticas públicas venham a reboque dessa relação, ou seja, que esteja em primeiro lugar as relações de poder, e em segundo lugar, e sem nenhuma importância, muitas vezes, exatamente, em torno de políticas públicas. Eu queria extrapolar um pouco o Congresso, não é? E pensar as oposições fora dele. Nós falamos um pouco sobre os governadores, mas nós temos o PT, que é o maior partido, o partido mais organizado do país, que está dentro do Congresso, mas que tem também uma liderança, que é o Lula, que é sempre uma... dizem que o sonho de consumo, isso vem sendo repetido, o sonho de consumo é que Bolsonaro aceitasse que Lula realmente entrasse de novo na arena para briga. Então, que lugar, de fato, Lula e o PT podem ocupar daqui para frente? Que possibilidades existem dessa... não exatamente de retorno, né, de volta ao normal, já que virou moda essa história de volta ao normal, mas um retorno de um PT mais forte, com Lula mais forte, que hoje a gente... eles estão, digamos que na resistência, mas não estão no centro das disputas.
não é? Então, que possibilidade tem desses personagens ganharem relevância daqui para frente e o entorno deles, que é a esquerda, né, como um todo, os outros partidos? E olha o que acontece. A gente tem aí, pelas pesquisas claramente definido, você tem pelo menos um 30% apoiando com mais ou menos intensidade ao governo Bolsonaro. O PT é um partido que tem 30% fácil de apoio político na população, na sociedade. E eu digo isso porque não é pela preferência partidária, simplesmente, embora ele seja o partido que tem, de fato, que regimenta, de fato, a maior quantidade de eleitores que se dizem simpáticos ao partido, apesar de toda, né, dos últimos anos e de uma desconstrução da sua imagem pública em função desses escândalos de corrupção e uma série de outras coisas. E o próprio governo de 4 mandatos ou 2 mandatos e meio, em que ele foi vitrine, né, vidraça. Então, você tem aí um partido que ele não é menor. Então, o que acontece? Quando você pensa a oposição, uma oposição ampla, vasta, onde faz parte dessa oposição um partido que tem cerca de 30%, eu estou falando aí, né, um mínimo, porque você pode pensar, esse partido ele disputou todas as eleições desde a redemocratização. E em todas elas, ou ele foi para o segundo turno, ou ele foi o segundo colocado em todas as eleições. Então, não é um partido que você possa desconsiderar. O que acontece nessas grandes alianças que têm tentado se construir contra o governo Bolsonaro é que não há uma centralidade no papel do Partido dos Trabalhadores e ele, de fato, ele representa um potencial político importante que desequilibra esse outro lado. Então, se você pensar 1/3 para Bolsonaro, 1/3 para o PT, sobrou 1/3 aí, que é quem está se juntando, né, para tentar se juntar ao PT para tentar fazer essa oposição. Então, a grande discussão é quem que lidera essa grande oposição ao governo Bolsonaro. O PT, imagino que deseje para si um protagonismo em virtude do fato dele ter esse papel expressivo na política nacional nesses últimos anos todos, né, desde a redemocratização, e não só por isso, né, assim, pelo fato de que, em termos de preferência partidária, o eleitorado manifesta uma preferência pelo partido. Então, ele não é um partido pequeno, embora ele tenha sofrido muito o desgaste desses últimos anos, ele ainda é central na oposição. Então, faz toda a diferença o lugar que o PT ocupa nessa frente. 2018 mostrou uma recuperação extraordinária, né? Lula estava preso e Haddad conseguiu, isso é inegável, né? Ele perdeu a eleição, mas conseguiu chegar ao segundo turno com um resultado expressivo. Exatamente. E olha, veja bem, ele perdeu a eleição porque não teve o apoio de boa parte dos segmentos que hoje em dia estão na oposição. Então, há uma dificuldade de diálogo aí muito grande, porque a ascensão do atual governo se deu em virtude da desconstrução da imagem do Partido dos Trabalhadores e do esgarçamento das relações políticas, não só dentro da esquerda, mas em torno das disputas políticas tradicionais que você tinha, por exemplo, entre PSDB e PT. Agora, como a gente pensa numa aliança em torno, né, PSDB e PT, mesmo que seja contra Bolsonaro? Ela é uma aliança difícil de se construir, ela não é fácil. Então, Márcia, eu queria lembrar também a figura do Moro, não é? Que estava de um lado da trincheira, agora está de outro, e é oposição, faz parte da oposição ao governo e ao presidente, especificamente. Sabemos que, ou pelo menos achamos que ele tem pretensões eleitorais, então se coloca nesse campo.
Mas eu queria ampliar essa conversa para fazer uma outra abordagem. A gente sabe que... eu perdi o fio da meada aqui. O que era que eu ia te perguntar? O comportamento do Bolsonaro. Sobre a mudança de comportamento. Então, 3, 2, 1. Então, nós não mencionamos o Moro que mudou de trincheira e a gente acredita que ele é candidato à presidência em 2022. Mas eu queria focar na questão do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas semanas, por uma série de circunstâncias, tudo indica, seja pelos diversos processos, inquéritos que estão em curso no Supremo, que de alguma maneira o atinge, seja por conta do caso Queiroz e da prisão do Queiroz, que é muito próximo a ele, o fato que o presidente anda bastante comedido, tendo um papel muito institucional, assumindo um papel institucional como ele nunca assumiu, deixando de fazer declarações que fazem parte de uma estratégia desde o início do governo dele, de provocar reações e criar polêmicas. Eu queria que você comentasse como é que você vê esse comportamento pensando na oposição, né? Como é que fica a oposição diante desse novo presidente? Veja bem, Vivian, a primeira impressão que eu tenho, e a mais positiva, é que é um ganho enorme para a democracia. A democracia é um ambiente que tem que ser saudável e não tóxico. As declarações sequenciais, a postura agressiva permanentemente de confronto com segmentos sociais, segmentos políticos, segmentos da imprensa, sobretudo, ela é extremamente desconfortável para a democracia. E ela cria um clima de animosidade que não é típico dos regimes livres. Então, a primeira coisa que eu queria apontar é o ganho para o clima da democracia, para o clima democrático, para a vida das pessoas, para a saúde mental das pessoas. Essa mudança de postura, ela é muito bem-vinda em qualquer aspecto. Do ponto de vista do impacto que isso tem nas articulações da oposição, eu vou te dizer que a oposição pode agora ter um comportamento muito mais focado nas medidas das quais eles divergem com relação a esse governo. Porque na medida em que a oposição não tem mais que lidar com a bizarrice, com o choque, com as aberrações que surgem do debate público, o debate público fica mais limpo, fica mais claro, pode ficar mais focado em medidas que estão sendo claramente tomadas pelo governo. E há um confronto muito mais no plano político do que no plano ideológico. Isso é muito saudável para o funcionamento da democracia. Então, eu acredito, sobretudo, que essa mudança de postura não acredito que vá ser duradoura, infelizmente, porque não é do perfil do presidente ter esse tipo de comportamento, mas, enfim, a gente não pode ficar julgando a priori o futuro ou o comportamento das pessoas que virão, né? Então, não me parece do perfil dele, mas se perdurar, digo, é ganho para a democracia e todo ganho para a democracia é também um ganho para a oposição, principalmente a oposição responsável, porque ela vai poder focar muito melhor nas questões práticas da política cotidiana e discutir num nível mais elevado, confrontar o governo num nível mais elevado e não ter que perder tempo com assuntos que não são e não deveriam nunca estar na pauta pública. Aí uma última ideia é a seguinte: qualquer oposição, porque nós estamos falando de oposição que tem um guarda-chuva para várias oposições, né? Qualquer oposição se encaixa nesse... é bom para a oposição, né? A oposição responsável, ela vai saber fazer um uso melhor dessa mudança de comportamento.
né? Então, assim, é claro, a gente tem diversas oposições com estratégia. A gente tem oposições. Por que eu estou chamando de oposições? Porque as pautas são distintas. Então, o confronto, por exemplo, o combate vai se dar em trincheiras diferenciadas. O modo como o PSDB vai confrontar o governo Bolsonaro vai ser diferente do modo como o PT vai confrontar, assim como vai ser diferente né, nas diferentes frentes. Por quê? Porque em determinados aspectos o PSDB e o governo Bolsonaro convergem. Então, na medida em que reduz o nível de animosidade na política, é possível que parte dessa oposição ao governo, aquela que não tem fins eleitorais, evidentemente, possa se reaproximar do governo. E a oposição autêntica, aquela que de fato tem divergências de cunho político e pragmático e ideológico com este governo, vai poder fazer uma oposição mais limpa. É claro que as estratégias são definidas pelos atores e a habilidade desses atores vai variar muito dentro desse enorme leque de oposição que a gente tem. Mas, novamente, tudo que é bom para a democracia é bom para as suas instituições, para o funcionamento das instituições democráticas, e a oposição é um ator político essencial no funcionamento da democracia. E essa oposição, ela estava confrontada permanentemente com um posicionamento do governo que fazia oposição a si mesmo. Então, vamos redefinir os papéis, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O governo tem que governar, a oposição tem que fazer o seu papel de confrontar e representar seus eleitores. E aí vamos voltar à normalidade democrática. Eu, sinceramente, como cientista política, me sinto muito mais à vontade para falar e comentar, ou pelo menos, né, debater num clima democrático. Eu fico muito desconfortável quando a animosidade domina a pauta pública. Fazendo esse raciocínio aí, essa incipiente articulação, eu diria assim, incipiente, porque realmente você não tem uma amálgama muito forte nessas articulações aí, nesses movimentos que surgiram, manifestos e tal. Nesse sentido, a caminhar desse jeito, isso se dilui, se dissolve, porque não tem mais demanda. Seria isso? Haver, né? Haver. Sim, porque aquilo que os une é basicamente uma posição de animosidade política provocada pelo próprio presidente, que confronta a ideia da democracia, a ideia do debate democrático. Na medida em que ele se junta ao debate democrático, se isso perdurar, evidentemente, ele desmobiliza uma aliança que é uma aliança extremamente híbrida, né? E extremamente instável. Então, certamente, esses segmentos que ora se unem em torno de um projeto, porque o que os une é o confronto ao presidente, ao governo, né? E é um jeito de fazer política muito ameaça autoritária. Exatamente. É o que é a ameaça autoritária, exatamente, que une tanta diversidade. Eu acho que o efeito, se perdurar este comportamento atual do governo e do presidente da República, eu acho que um dos efeitos é desmobilizar essas grandes alianças, porque da mesma maneira que a ação do presidente serve para mobilizar os seus eleitores mais aguerridos, ela serve também para arregimentar a oposição contra ele. Na medida em que isso se dilui, a palavra eu acho que é boa mesmo, dilui-se também a pretensão dessa grande aliança que não tem uma pauta definida para além do confronto ao autoritarismo. Márcia, muitíssimo obrigada por essa ótima conversa. Obrigada a você pelo convite, Vivian. Eu conversei com a cientista política Márcia Dias, ela é coordenadora do bacharelado da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Até uma próxima, hein? Um abraço. Um abraço.